Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça através de sua palavra, que Ele possa suprir as nossas necessidades. Bem, nosso assunto nesta manhã é sobre preceitos e preconceitos. Preceitos humanos. Existem muitos preconceitos na humanidade, variados preconceitos. Mas como nós sempre usamos a nossa pequena conversa, ela se dirige às Escrituras. Mas dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar preconceitos de grupos. E hoje é predominante essa questão de preconceitos, principalmente nestas seitas fechadas em torno de um líder, de um homem que já morreu e não tem mais nada para trazer, variado também por um ensino errado, né? O homem morre, mas o seu ministério não morre. Nenhum homem, o ministério é dele. O ministério pertence a Deus. Ele é que dá um tempo para o homem ser ministro, trabalhar naquele ministério, seja ele qual for. Quando eu for tirado, o ministério é claro que permanece, porque o ministério é de Deus. Eu fui. Todos que morrem é da mesma forma. Quando um sacerdote, lá no Antigo Testamento, morria, outro ocupava o seu lugar. Ele não ia acompanhar o sacerdócio daquele que morreu. Não, ele ia ficar com o que Moisés ensinou. O sacerdote tal fazia era assim. Não, ele tinha que obedecer o que estava escrito na lei. Não que aquele sacerdote que morreu fazia daquela forma. Então o que nós vemos hoje, a gente fala daquilo que viveu mais. Apenas preceitos humanos. E tem que manter aquele padrão, aquela forma, tem que reverenciar aqueles ensinos fora da Bíblia que o tal homem ensinou. Ele é o anjo do Brasil, o outro ele é o profeta. Tudo isso é preceitos humanos e vira preconceito contra aqueles que não estão de acordo com isto. Bem, nós encontramos em Lucas capítulo 9, a partir do verso 51, os samaritanos não recebendo Jesus. E aconteceu, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vejam aí o preconceito religioso, a divisão. E logo vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Nós somos mais fortes que eles, vamos vencê-los. Vamos mandar fogo do céu. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Então, dependendo de nós, como diz Paulo, tenhais paz com todos os homens. Mas eles são preconceituosos. Você não pertence ao nosso grupo. Então você não pertence à noiva. Você é daqueles, dissidentes. Às vezes as pessoas
A gente vê, as pessoas comentam, falam a respeito da consagração. Eles não cansam de dizer isto. Eu digo, olha, aos 9 anos de idade, eu era pregador na igreja Batista Pentecostal Nova Jerusalém. Já tinha sido batizado na 4ª Igreja Batista de Goiânia, na Avenida Independência. Eu já era pregador. Eu não recebi dom de homem algum para estar pregando. Se eu tiver que pregar sozinho, eu estou pregando. Quantas vezes eu fui para a praça pregar, nas feiras, sem nenhum segundo interesse de ser alguma coisa. Mas as pessoas acham que a gente deve algo a alguém, quando não deve. Você não deve o seu dom a nenhum homem que pôs a mão sobre você. Você deve tudo a Cristo. E se alguém cobra de você isto, seus dízimos para quem te consagrou, seus dízimos para quem te levantou no ministério, isso aí é errado. Isso é uns preceitos humanos. Você não deve nada a ninguém. Agora, ali havia o preconceito religioso. Não o receberam porque o seu aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Nós somos samaritanos. Não recebemos judeus aqui na nossa cidade. Nós somos da ala tal, nós somos de isto, não recebemos ninguém que não seja como nós somos. Isso não passa de preceitos humanos, antibíblico, anti-escriturístico e que não agrada a Deus. Vejam isso, nós podemos observar isso. Olha o Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher de Samaria. Veja o que ela disse para Jesus. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha o preconceito que ela tinha. Agora veja Jesus quebrando aquele preconceito religioso que estava no coração daquela mulher, uma filha de Abraão. Ele marcou o horário de encontrar com ela. Ele estava cansado da viagem, assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. E ali ele aguardou que ela chegasse e dispensou seus discípulos para que eles fossem à cidade comprar alimentos. Jesus é tão maravilhoso, gente, é tão glorioso, gente. Ele poderia produzir alimentos para os seus discípulos à cidade comprar. Ele queria estar só com ela. E foi conversando com ela. Ele não tinha preconceito. Você pensa que Jesus não tem prazer em ouvir tua oração? Mas o pastor falou que eu tenho que estar lá naquela igreja assim. Não, todo lugar Deus ouve sua oração. Olha, aquela mulher preconceituosa pelo ensino que lhes havia lhe dado. Não poderia ter companheirismo com um judeu. Mas aquele judeu que aproximou-se dela, não era apenas um judeu. Logo que ela o conheceu, ela o adorou. Logo que ela reconheceu quem era ele, vejo que tu és profeta. Oh, meus irmãos, esse preconceito religioso, ele provoca apenas ira, desentendimento,
incompreensão, revolta. Você não está no nosso companheirismo. Que companheirismo? Estou em Cristo. Nós devemos estar em Cristo. Não existem dois céus, não existe dois evangelhos, um para o fulano, um para o ciclano, ou três, o outro para Beltrano. Não existe, é só um evangelho. Como existe só um Salvador. Pois só um morreu e ressuscitou, e se assentou à destra da majestade na glória. Só um. Só um foi achado digno de abrir, tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono e abrir os seus selos. Não vem com essa que o fulano abriu o selo, não, que isso é engano. Aquilo foi só cópia. Cópia, né? Ele pegou de alguém, primeiro ele pegou de Ellen White, depois ele achou um mais interessante, descartou de Ellen White e pegou de outro, dizendo que o anjo vinha todo dia no seu quarto revelar aquele selo. Aquele selo já estava pronto ali. Agora, meus amados e preciosos irmãos, não tenha preconceito contra ninguém. Ame a todos, respeite a todos, honre a todos, ajude a todos, porque senão você vai estar negando a Cristo por causa de uma igreja, por causa de um grupo fechado, que não aceita quando alguém diz que eles são denominação, não aceita, são a mais fechada de todas. Grupo fechado, né? Agora, vejamos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vocês conhecem a história. O centurião Cornélio. Agora era Pedro. Agora era a vez de Pedro. Pedro, você vai com eles. Mas é a luta de Pedro. E Deus e o Senhor mostrando a visão para ele de que ele deveria ir. É claro que Deus mostrou um lençol com vários tipos de animais que ele não comia. E Deus mata e come, dizia para ele: Senhor, eu nunca comi nada imundo. Mata e come. Não considere imundo aquilo que eu te santifiquei. Esse homem chamado Cornélio, olha como que Deus tratou ele. Centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E Deus mostrou uma visão para ele. E Deus então mandou que ele enviasse mensageiros a Jope, chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estava hospedado na casa de Simão, curtidor. E eles foram. Aí Deus foi trabalhar com Pedro, porque senão Pedro não iria. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, coisa comum e imunda. Isso sucedeu por 3 vezes. Então foi quando chegaram os mensageiros de Cornélio a Jope, onde ele estava. E agora, Pedro, vai ou não vai? Ele foi. E Deus abençoou. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas e agora?
quando voltou para Jerusalém. Lá vai Pedro ter que explicar tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim eles não estavam aceitando. Vejam bem, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam em Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas não era só para os circuncidados. Pedro, você não poderia ter ido à casa daquele homem? Preconceito. Deus passa por cima dos preconceitos humanos para abençoar a quem está clamando. Deus passa por cima desses sistemas religiosos, grupos fechados, imundos, para abençoar um lá que está clamando e não está preso nesses sistemas. Oh, meus irmãos, fuja destes preconceitos, destes preceitos humanos, preconceitos religiosos, porque Deus não tem isto, e nem os seus filhos também. Que Deus nos ajude, nos abençoe a amar a todos, sem nenhum preconceito, de raça, de cor, de posição social, de posição religiosa. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos ajude, Deus te ajude. Amém.